prepara, meu irmão. Os olhos do Senhor tudo vê. Ele é o teu provedor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, os irmãos que estão aí por trás da telinha. Que o Senhor Jesus possa falar aos vossos corações. O que eu tenho para passar para vocês é nada mais, nada menos do que Jesus em algumas áreas da nossa vida. Porque hoje é um culto de comunhão, não de busca. Existe uma diferença de buscar e de ter comunhão. Buscar, às quarta-feira nós vemos aqui e pedimos a Deus algo, Deus responde. Eu não estou dizendo que hoje também não pode acontecer isso. Mas hoje é muito mais do que uma busca, é uma comunhão. É a igreja se reunindo para um propósito maior do que o que nós pedimos. E dentro desse termo de comunhão dos santos, nós temos que aprender algumas coisas na nossa vida, que não é um pecado, mas é uma falta de atenção, porque nós já estamos cansados de ser batidos pelo pecado. As mensagens hoje batem mais do que edificam. As mensagens te levam mais, às vezes as mensagens glorificam mais o inimigo do que o próprio Jesus. Eu não estou dizendo que nós não devemos estar atentos ao inimigo, não é isso. Mas o que quebra a barreira do impedimento é a cruz do Calvário, é Cristo Jesus. Se eu estou aqui é porque Jesus, através da sua cruz, quebrou a barreira do impedimento. Aquilo que eu não tinha acesso, que o inimigo tentava usurpar da minha vida, o que ele fez? Ele quebrou. E eu passei a ter acesso àquilo que eu conhecia, supostamente falando com o meu entendimento, e ele pôs dentro desse conhecimento na minha vida algo mais profundo do que eu conhecia. Então abra suas Bíblias aí em Tiago 1,12, só esse versículo. Se você puder colocar ali, Tiago 1,12. Alguns estudiosos, só para a gente abrir uma introdução, alguns estudiosos falam que esse Tiago é o irmão de Jesus. E toda a história da Bíblia, todos os conhecedores da Bíblia alegam que testificam que ele seria o irmão de Jesus. Então a gente vai começar por aí, né? E qual é a finalidade dessa epístola ou livro de Tiago? A finalidade é mostrar uma só coisa, que o cristão ele é salvo, mas não é só a salvação que importa na vida do cristão. Ser salvo por ser salvo, beleza, mas tem que ter um ensinamento mais profundo por trás dessa salvação, que a salvação ela vai te levar para o céu, mas existe um processo dentro dessa salvação, e é esse processo que o Senhor Jesus me fez levar, não para apresentar o seu pecado, não para apontar aquilo que você está negligenciando, ou que te coloca para baixo. Não é isso que a epístola fala, apesar que a epístola é uma repaginagem. O livro de Tiago, ele é um provérbio do Novo Testamento. O provérbio do Antigo Testamento, ele é mais incisivo. O provérbio do Novo Testamento revestido no livro de Tiago, só uma introdução, ele é mais, não é brando, ele é mais explicativo, para quem tem um coração ensinável. Se você querer aprender, você tem que abrir o seu coração para compreender o que Tiago fala. Apesar desse versículo, do início ao fim, ele detalhar algumas obras do pecado, eu não quero ficar nisso. Eu quero ficar no primeiro versículo, que diz assim: bem-aventurado, diga assim, eu não sou feliz, eu sou mais do que feliz. Diga, eu não sou feliz, eu sou mais do que feliz. Por isso que ele fala bem-aventurado. Feliz é uma coisa momentânea. Quando eu ganho um presente, eu sou feliz. A minha esposa está com uma roupa linda, eu estou feliz. Mas bem-aventurado é mais do que feliz. É algo superior àquilo que transfere as minhas expectativas para aquilo que eu quero receber. Então, bem-aventurado o homem ou a mulher. Isso aí, o contexto de Deus, ele não visa a sexualidade, ele visa a comunhão da igreja, homem, mulher, criança. Bem-aventurado o que suporta a tentação, porque quando
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que... Então guarde esse versículo. Guardou esse versículo? Nós vamos agora fazer uma história. E essa história é de quem testifica dele mesmo, não sou eu. Eu posso dar testemunho daquilo que ele testificou em mim. Mas quem testifica dele mesmo? O autor e consumador da nossa fé. A palavra fala dele, o louvor foi criado para ele, o ensino foi transmitido por ele, e para ele são todas as... Então, eu quero fazer um histórico. Para esse histórico, existe 4 não existe. Diga assim, 4 não existe. Ó, irmão, como assim? Porque aqui está dizendo assim, deixa o texto lá, varão, por gentileza. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Pô, como é que eu posso ser mais do que feliz se eu estou passando por uma prova? Então existe algo em mim que me ajuda a suportar a prova que eu estou passando. Amém ou não amém? Vocês estão compreendendo? Se não estiver compreendendo, depois procura o pastor Eusébio, que ele vai abrir o leque do entendimento da sua compreensão. Quem está na EBD sabe o que é isso aí. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Vamos lá, então existe 4 não existe. Não é um não de Deus, é não existe na vida de um cristão. Vamos lá, o primeiro. Não existe promessa sem um processo. E às vezes a gente, dentro dessa provação, dessa tentação, existe uma promessa. E às vezes nós estamos pensando que nós estamos passando uma tentação devido a um pecado. Não. É um processo que nós estamos passando. Deus colocou uma promessa para o homem e para a humanidade. Agora coloca lá Gênesis 3,15. Então o primeiro é não existe. Entenda isso. Não existe promessa sem processo. O que diz Gênesis 3,5? Farei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e lhes ferirás o calcanhar. O primeiro tribunal que a gente vê na Bíblia é esse aí. 3 pessoas distintas: Adão, Eva e a velha serpente. E para essas três pessoas, Deus botou seu ato de justiça de uma forma diferente. O homem do suor da terra, dos seus esforços, colherá e lavrará a terra aquele que ele não fazia. A serpente rastejará e do pó da terra se alimentará. E a mulher teve uma promessa. Graças a essa promessa e o amor infinito de Deus por mim e por vocês que estamos hoje em dia, essa promessa se cumpriu na minha e na sua vida. Qual foi a promessa? Qual é essa promessa? Que viria um Messias do ventre de uma mulher. Então, o que eu quero dizer no início disso aí? Se do início da criação até hoje duraram-se 2000 anos e mais reis, rainhas, crianças, sacerdotes, homens de Deus passaram do início até agora um processo para que fosse gerado algo neles. Você acha que o processo que você está passando é muito doloroso? Pense. Todos nós passamos por um processo, mas nós achamos que o processo que nós estamos passando é doloroso. Doloroso seria se não tivesse essa promessa. E dentro dessa promessa houve uma resposta de um processo que está lá em Lucas 23, 35 a 37. Coloquem lá. Lucas 23, 35 a 37. E o povo estava olhando. Tinha um povo olhando. Amém ou não amém?
E também os príncipes zombavam dele, dizendo: tinha os povos e tinha os príncipes, como até hoje existem povos e príncipes que zombam dessa pessoa por nome de Jesus. Aos outros, dizendo aos outros: salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido por Deus. Vamos lá. 36. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhes um vinagre. 37. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Gênesis teve uma promessa. Lucas teve o processo e a resposta da promessa. Então diga no seu coração: eu sou bem-aventurado, independente do processo que eu estou passando, porque dentro desse processo tem uma promessa. E para você receber essa promessa, você vai ter que passar por um processo, irmãos. Desculpe eu falar para vocês uma realidade. Quando você um dia entrou pelaquela porta para cá, você foi salvo. Mas lá na sua casa, no ambiente onde você vive, tem um processo para que você testifique essa salvação. Vocês estão entendendo? Não existe promessa sem um processo. O problema é que nós viemos buscar a promessa. Aí Deus: beleza, eu vou te dar, mas você vai passar por um processo. Esse homem que eu estou falando aqui, por nome Jesus Cristo, lá só foi partos e dores até a vinda dele. Várias mulheres deram à luz, várias expectativas na humanidade, talvez falavam assim: será que é esse? Agora vai nascer. E nada, só nasceram pessoas que iriam testificar a vinda dele. Mas chegou um momento que nasceu uma criança, e essa criança passou por um processo tão doloroso que eu acho que ninguém aqui suportaria. Mas a gente está passando por um processo e fala: Senhor, está doendo. Está não, irmão. Você viu ali? Ele merecia aquilo? Ele merecia estar passando por aquilo ali? Não. E por que a gente reclama do que nós estamos passando? O crente é para passar na moenda mesmo. Para chegar o azeite fino e puríssimo, tem que passar pela pedra da moenda, para que as impurezas fiquem pelo meio do caminho, até você chegar ao azeite puro, fino, refinado, diante da perfeição de Deus. E sabe quando vai acontecer isso? Na glória. Por enquanto, todos os dias nós iremos passar por um processo, porque todos os dias nós temos uma falha a ser cuidado por Deus. O problema é que nós não atentamos qual a falha que nós estamos passando. Não é pecado, por isso que eu falei: não estou acusando ninguém do pecado, porque Deus não leva ninguém para o inferno, a gente vai com as nossas próprias pernas. Entenda isso. Porém, as nossas falhas, elas podem crescer e tornar castas. E quando se torna castas, você se lembra do carrapato? Você pega, tem um cachorro bonitinho, bota lá no lugarzinho e fala: graças a Deus. Aí aparece um monte de bolinha de carrapato nas costas do cachorro. Aí você passa lá o remédio e fala: matei. Não, irmão, porque ele se esconde na esquina da parede, os filhotes do carrapato. As castas são isso, são coisas que nós deixamos desapercebidos, ou até percebemos, mas não queremos que Deus trate. E aí acha que está passando por um processo. Não, Deus está limpando o seu corpo, para que naquele grande dia você possa ser aceito por Ele. São processos. Primeiro é esse. O segundo, diga: não existe. Aleluia. Preparação, não, honra sem obediência.
A gente quer ser muito honrado, mas a gente não quer obedecer. Mas eu não estou só dizendo obedecer à área eclesiástica, não, porque a gente, como pastores e líderes, a gente tem que blindar nosso coração para algumas prepotências que nós encontramos no caminho da vida. Eu estou dizendo, obediência a uma pessoa muito maior do que eu, que vos fala aqui nesse microfone. Uma obediência a alguém que eu acabei de falar que foi humilhado, foi rebaixado, mas mesmo assim, ele olhou para a nossa desobediência e falou: eu te amo. Você é a escolha da minha eternidade. Você é o que eu te escolhi para que naquele grande dia possa estar diante de mim, glorificando o teu nome. Independente da sua obediência, eu te amo. Porque eu estou dizendo que não existe honra sem obediência. Eu vou falar não de mim mesmo e não de testemunha. A gente está dando uma volta até chegar ao finalizador de Tiago. Vamos lá. Abra aí Mateus 26, 38 e 39. Então lhes disse, ele falou para um conjunto de pessoas que seriam a futura igreja, 12 homens, a qual Deus olhou e falou para eles assim, com as suas imperfeições, porque cada um tinha as suas imperfeições, igual nós temos nossas imperfeições, mas ele olhou para esses 12 homens, escolheu 3 e falou assim, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui, e valei comigo, ou seja, fica aqui, vai comigo, velai comigo, perdão, fica aqui, me ajuda em oração aqui embaixo, que eu vou lá em cima. Aí ele fala no 39, e indo um pouco mais para diante, ou seja, ele se afastou um pouco mais, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se for possível, peço de mim, passa de mim esse cálice, todavia não seja conforme o meu querer, mas como tu, não seja como o meu querer, mas como tu. Vocês acham que Jesus ele estava pedindo para afastar o cálice porque ele ia para a cruz? Não. Por que eu estou dizendo não? Porque cada um de nós, eu que estou em pé aqui e vocês que estão sentados aí, nós temos que saber para qual motivo nós fomos gerados. Qual a motivação que eu venho aqui e para qual motivo eu sou gerado nesse reino? O que eu vim fazer na casa de Deus, além de só receber a promessa que Ele vai nos dar? Qual o intuito de eu estar sentado nessa cadeira recebendo a mensagem? E o que essa mensagem vai fazer em mim em forma de retribuição para alguém? Eu tenho que saber por qual motivo eu estou aqui. Qual é a minha identidade? Em quem eu me identifico para que eu possa ser algo que foi gerado dentro de mim? Jesus ele não falou isso por causa da cruz, porque ele já tinha uma identidade, ele sabia que o finalizador dele seria a cruz. Ele sabia que ele não ia fugir desse direcionamento. Jesus, ele ficou triste, porque em segundos, diante daquela cruz, ele ia perder a coisa mais valiosa da vida dele, a presença do Pai. Ao ponto de ele chegar e falar assim, por que afastaste de mim o teu Espírito? Mas ele mesmo sabendo que por alguns minutos ele ia perder essa presença tão valiosa,
Ele sabia quem ele era, e ele sabia qual o processo que ele ia passar, e por qual motivo ele foi gerado. E nós? Sabemos por qual motivo nós fomos gerados? Porque se eu fui gerado por algum motivo, eu tenho que ter obediência para que Deus honre a promessa que Ele tem para a minha vida. Então não existe honra sem obediência. Você tem todo o direito de questionar alguém, mas mesmo questionando, o honre. Davi sabia que ele ia ser rei, mas de forma alguma ele usurpou o reinado de Saul. Honra. Ele sabia quem ele era. Eu quero dizer uma coisa que não é segredo: quem não honra não sabe para quem foi gerado. Desculpe eu falar isso. Quem não honra não sabe para qual motivo foi gerado. Porque a desobediência faz com que nós usurpamos a honra que lhe é devida. A humanidade desonrou a Cristo, mas mesmo assim, Cristo, com amor ágape diante da humanidade, deu uma segunda oportunidade, está dando uma segunda oportunidade para a humanidade, para que eles se retornem para o fim que é devido, que é a eternidade. Mas nós, como igreja, irmãos, nós temos que, de todas as formas, nos esforçar para que possamos ter uma vida notória de obediência e de honra para aqueles que governam e nos orientam diante de Cristo, a igreja que nós estamos congregando. Não existe honra sem obediência. Quarto, diga, não existe preparação sem deserto. Não existe uma preparação espiritual na vida de uma pessoa sem que ele passe pelo deserto. Passe, não permaneça. É passar. Ah, eu estou passando pelo deserto. Você vai passar. Se há necessidade de uma trajetória, e essa trajetória vai chegar num momento a qual você vai ficar sozinho, porque é só você e Deus. Me ajuda, me socorre. Não. Eis-me aqui, envia-me. Não. Você não vai ouvir nada, mas está sendo preparado. Porque a única coisa que você vê no deserto é sol, escaldante, irmão, que queima, que dói. A água você tem que procurar para poder beber, porque você não vai encontrar sozinho. Não adianta você ficar no seu comodismo. Você vai ter que passar a aprender a procurar coisas valiosas num ambiente onde você está sozinho. Quer ver um exemplo? Agora existe dois tipos de deserto. Um, que você procura e entra, mas Deus te livra devido ao amor que Ele tem por você. E existe um, que você é conduzido pelo Espírito, passa por um tempo, é tratado e o próprio Espírito te traz para que você possa exercer aquilo que Ele quer na sua vida. Então, entenda, existem dois processos dentro do deserto. O primeiro, vamos lá, Atos dos Apóstolos, só vou citar um versículo, dois versículos, 7, 27 a 30. Atos 7, 27 a 30. E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem tu consistiu a príncipe e juiz sobre nós? Vamos lá. Queres tu matar-me, como ontem mataste um egípcio? Vamos lá. E esta é a palavra: fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Para por aí. Tinha um processo na vida de Moisés? Sim. Ele era alguém, passou a ser ninguém, para Deus mostrar quem ele era. Vocês entenderam?
Ele era alguém, não era? Moisés era um príncipe dentro de uma dinastia egípcia. E não pense que nesses 40 anos que ele ficou, desde que ele foi lançado lá por um escape, até a saída para o deserto, que ele não conheceu nada. Conheceu, irmão, toda a ciência do Egito, todo o conhecimento, tudo aquilo. Porém, naquela trajetória, ele encontrou que aqui é um testemunho da vida dele, encontrou um egípcio matando um hebreu. Isso falou mais forte, pulsou no coração dele. O que ele fez? Ele matou o egípcio. Só que ele esqueceu que os 2 hebreus que estavam juntos, viu. Mais tarde, o que ele fez? Ele foi repreender esses 2 hebreus com mais um, porque estava brigando entre um e ele. Aí o que ele fez? Ele respondeu: quem és tu? Para que possa ser levantado como juiz diante de nós. O que aconteceu? Os egípcios prestaram atenção. Com o medo, o que Moisés fez? Fugiu para o deserto. Às vezes o nosso medo de encarar a realidade nos faz fugir. E quando nos faz fugir, não é Deus nos enviando, é nós nos lançando num deserto árido, com medo de resolver o problema aonde está. Porque Deus tinha um processo, só que eu não posso me lançar no deserto. Por quê? Porque Moisés, ele procurou o problema, ele não precisava matar. Ele tinha toda a autoridade de repreender. Mas às vezes o nosso impulso humano faz com que nós tentamos resolver uma causa que não é nossa. Porque só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E às vezes existem questões na vida de uma outra pessoa que é só para nós orarmos, não é para nós entrarmos na situação. Porque quando nós entramos na situação, nós estamos dizendo para o Espírito Santo: fica no cantinho que eu resolvo. Aí nós nos lançamos no deserto, porque você não consegue resolver. Aí o medo faz com que nós passamos o quê? A caminhar por desertos áridos. Esse é o processo que eu me lanço, que eu quero resolver e não consigo, e passo a tentar resolver e sou lançado no deserto. Mas existe um deserto a qual Deus nos coloca, mas Ele mesmo tira, porque não é eu que quis estar lá, é Deus que quer que nós possamos permanecer nesse ambiente, para que alguma coisa em nossas vidas possam ser moldadas, tratadas, vencidas, para louvor da glória dele. Quer ver? Aí eu falo de quem testifica dele mesmo. Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo próprio. Ali foi Jesus que quis ir? Ou o Espírito conduziu ele para que ele possa dar continuidade ao seu ministério? Então existem coisas na nossa vida que Deus vai nos levar a esse ambiente árido, mas não é para que você seja confrontado, é para que você possa ser tratado e sair de lá fortalecido, com uma unção especial na sua vida, a qual vai ter total poder e autoridade de repreender o inimigo das nossas almas. Porque o intuito da igreja não é só receber, é combater o bom combate. Contra quem? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados e potestades. E como a gente consegue vencer essas adversidades? Nos deixando ser conduzido ao deserto, para que possa Deus tratar algo em nós que nos impede de combater esse bom combate. Tem um foco, tem uma missão, Lídia. E para poder nós chegarmos a essa missão, Deus vai colocar muitos de nós no deserto. Ah, pastor, já não aguento mais. Vai colocar, porque há necessidade. Porque nós não podemos combater um bom combate por uma simples emoção, como houve com Moisés. A emoção nos traz força e vigor, mas impede a unção do Espírito Santo em nossas vidas.
Nós temos que ter a unção que despedaça todo jungo. Não só a emoção e a motivação de estar aqui, eu tenho que ter a unção. E a unção não se conquista num ambiente de muita gente, ela se conquista no seu plano espiritual, sozinho, lá onde só você e Deus sabe a motivação e a causa e o que eu devo ser moldado e mudado na presença dele. Foi o que aconteceu com Jesus. Precisava? Não, porque ele é o próprio Deus, mas como ele, por exemplo, e dá exemplo da igreja, ele falou: eu quero ser conduzido, me leva lá. Eu sei que tudo isso vai acontecer, mas a igreja tem que ver que o exemplo de vida, tenho que ser o maior exemplo para a igreja. Então Jesus ele teve que passar por todos os processos, para que possamos entender que nós iremos passar por todos esses processos também. Irmão, você recebeu Jesus no seu coração. Eu não sei onde está o seu deserto, pode estar na mente. Eu não consigo romper aquilo que está na minha mente. Hoje Deus vai romper. Eu não consigo quebrar o deserto do meu coração. Deus vai quebrar. Não sou eu, é Deus. Se Ele conseguiu levar o filho dele no deserto, não para quebrar impedimento que não tinha impedimento, mas para falar para Satanás: ó, eu sou a palavra. É eu que direciono minha igreja para a esquerda, para a direita. Não é você com os teus manjares, com os teus deleitos e prazeres de facilitação que vai romper a unção que eu coloquei neles. Está vendo aqui, Satanás? Eu sou o próprio Filho de Deus e eu tenho o poder, sim, eu tenho o poder de manipular o coração e a mente da minha igreja. Você não. Você só tem o poder de tentar, mas já está repreendido em nome de Jesus. Qual o deserto que você está passando nesta noite? É na mente? Peça no seu cantinho aí: Deus, eu entrei num ambiente a qual não era para mim entrar, me ajuda a sair dele, porque foi eu mesmo que procurei. Ou então: Deus, eu não procurei, mas eu estou dentro, me dá força para que eu possa passar com peso de glória na tua presença. Não deixe, irmãos, Satanás entrar na sua mente e manipular aquilo que ele deseja manipular, porque ele deseja. Lá fora nós iremos buscar, aqui nós não devemos deixar ele nos manipular, com o nosso linguajar, com as nossas atitudes, com as nossas maneiras de falar. Terceiro, né? E quarto, diga quarto, não existe milagre sem espera. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam hoje. Não é verdade? Senhor, eu quero o meu milagre. A pergunta que não quer calar a igreja: você já aprendeu a esperar? Então continue esperando. Todo mundo falou já, né? Beleza. Pode dizer já? Continue esperando. Eu não sei por qual motivo ele está tratando o seu milagre, eu não sei. Continue esperando. Vai acontecer. Mas eu te digo mais: existem milagres que não vai acontecer para você, vai acontecer para a sua geração. E aí, doeu? Porque se eu estou sentado aqui, já é um milagre. Ou não? Não é? Mas existem milagres que não vai ser para você, vai ser para a sua geração. Então a gente tem que aprender a esperar por dois motivos: para que ele aconteça na minha vida, se Jesus achar que deve acontecer, ou se ele vai acontecer para a sua geração, porque é mais provável que alguns milagres vão acontecer para a próxima geração dessas cadeiras aí. Aí eu levo a passagem que o próprio pastor Abel falou, para as Lídias que irão estar sentadas aqui. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Abel, já estou encerrando. Gênesis 12:4. Diz aí. Gênesis 12:4. Então Abraão partiu,
como lhe foi ordenado o Senhor. Ou seja, Abraão partiu conforme foi ordenado o Senhor. Deus deu uma ordem para Abraão: vai, mete o pé, né? Vai embora. O Senhor, e Ló foi com ele, e Abraão tinha quantos? 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos, grave isso, 75 anos. Vamos lá, agora coloca lá Gênesis 21, 5. Abraão tinha quanto? Quando Isaque, seu filho, então faz um cálculo aí, 25 anos. Isso a Bíblia fala de um texto para outro, mas alguns estudiosos falam que são anos e anos para chegar a um texto. 25. Se esse homem ele tinha 75 e com 100 teve filho, passaram-se 25 anos da sua vida. Eu pergunto, dentro dos textos que nós lemos sobre Gênesis, que foram inúmeras vezes, você viu Abraão reclamar alguma vez, durante esses 25 anos, que o filho dele não nasceu? Ele só procurou em outro ambiente, mas ele não falou: Senhor, cadê meu filho? Eu quero meu filho. Não, 25 anos. Se 25 anos de longa data, esse homem, ele conseguiu, com 100 anos, ter a sua promessa. Você acha que, se você não descansar em Deus, não pode passar de 25 anos? Ou não? A questão é de que forma eu estou esperando a promessa. Entrega teu coração ao Senhor, confie nele, e o mais ele. Igreja, nós estamos entregando o nosso coração ao Senhor e confiando nele, para que ele possa cumprir a promessa a qual ele nos deu? Pense bem. Não existe milagre sem espera, irmãos. Eu sempre falo isso nas minhas pregações e em lugares aonde eu vou. A minha esposa esperou 9 anos, com um cara incrédulo, e muitas vezes mandava o crente ir embora. Foram 9 anos. Eu não sei qual é o tempo do seu milagre. Descansa, aguarda, espera, e fala assim para Deus: se for para mim, assim seja, eis-me aqui, envia a mim. Mas se for para a minha geração também, assim seja, eis-me aqui, envia a mim. Sabe por quê? Porque é maravilhoso quando não é para nós, mas que seja algum das nossas descendências, ou alguém mais próximo de nós. O que importa é que a promessa se cumpriu na minha e na sua vida. Qual? Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. O maior milagre é esse, é estarmos aqui glorificando o nome de Jesus. As outras promessas que hão de vir dependem das nossas atitudes lá fora, porque às vezes o que nós fazemos, o que nós cumprimos aqui, nós não exercemos lá. E aí, como é que vai acontecer? Você tem orado pela sua família da forma que deve ter orado? Você tem mudado o linguajar lá fora da forma que fala aqui dentro? Porque eu posso sair daqui e ser pesado, mas Deus não quer que nós sejamos pesados. Deus quer que dos nossos lábios fluam rios que fluem do trono de Deus para vidas, dentro da nossa casa, no ambiente onde nós estamos, que seja modificado e moldado para louvor da glória dele. Estou acabando, pastor. E a última? Não, a segunda. E a segunda promessa, o segundo milagre que tem que acontecer esperando. Abra aí em Lucas 24, 49.
e enviou a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ou seja, essa é a maior promessa. Se nós queremos ser a igreja que desejamos ser, essa é a maior promessa. Depois de toda a instrução, Jesus falou para esses homens: fiquem na cidade. Qual cidade? Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Não existe milagre sem esperar. Eles sabiam qual era o milagre? Tinham assim uma indicativa, mas não sabia qual era o milagre. Eles tinham assim mais ou menos um norte, mas eles não sabiam, porque se você não esperar o milagre acontecer, você não vai saber o dia que ele vai ser gerado. Mas quando você começa a entender que deve ser esperado, Deus começa a mostrar o método dele na sua vida. Você vai começando a, como diz a palavra, os sinais são para aqueles que crerem. Deus começa a mostrar, porque você está esperando. Você não deixa o seu emocional falar, é agora. Não, começa a esperar. Aí Deus vai começando a mostrar o jeito, a maneira, o caminho. Aquele que bebe não bebe mais, aquele que fuma para de fumar, aquele que se perdeu se encontra. Mas você começa a perceber, porque você começou a esperar. Ficai na cidade, até que do alto seja revestido de... Ficai. Tem uma promessa para esse lugar. Tem um derramamento do Espírito Santo para esse lugar. Tem um processo que está acontecendo nesse lugar. Qual? Olhe para as cadeiras. Esse é o processo. Mas vocês acham que vai ficar só assim? Não. Vai encher por manipulação e poder de homem? Não. Porque nós estamos na cidade. Aqui é a nossa Jerusalém espiritual. E nós temos que estar juntos, unidos, para que esse derramamento aconteça aqui. Mas para que esse derramamento aconteça aqui, nós temos que acreditar na palavra que foi lançada do altar para a vida de cada um, para que possamos ser moldados, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas. E para encerrar, houve o derramamento, Atos 2:1. Se você aprender a esperar e ficar neste lugar e aguardar, mesmo que as nossas expectativas sejam diferentes, mas Deus vai trabalhar neste lugar, na nossa vida, vai tirar todos os empecilhos para que aconteça isso. E cumprindo-se ao dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. Entenda o seguinte, irmãos: se um daqui estiver fora da mesma visão de Lídia, vai acontecer? Vai. Mas cada um que está com a não visão de Lídia, o processo vai ser mais demor. Acredite naquilo que foi lançado. Acredite na palavra de visão que foi lançada neste lugar, porque você faz parte desse lugar. E se você desacreditar, você vai passar pelo mesmo processo de espera. Alguém quer passar por esse processo de demora de novo? Eu não quero. Mas aí agora vamos encerrar. Abre lá de novo, Tiago 1:12. Demos uma volta para chegar a um denominador comum. Bem-aventurado o homem que suporta as tentações. Vocês viram que houve um processo de tentação, de mudança. Isso são processos. Mas para que esse processo? Porque quando for provado, todo esse processo que eu falei, essas esperas,
esses não existem, é para ser provados. Receberá a coroa a qual o Senhor tem prometido aos que... Não fique triste com o processo. Não fique triste com a demora da promessa. Não fique triste porque você tem que esperar pelo milagre. Não fique triste porque ainda algo não aconteceu do derramamento do Espírito Santo na sua vida. Não se critique por isso. Porque o maior derramamento, como eu já falei, já aconteceu na sua vida. O Espírito Santo habita em vossos corações. Mas nós somos bem-aventurados por essa promessa. Nós temos que passar, a igreja de Cristo tem que passar por todas essas provações para receber a coroa da vida. Irmãos, sem esses processos, ficam praticamente impossível de nós recebermos a coroa da vitória. Porque se eu não tenho obediência, como é que eu vou receber essa coroa? Se eu não aguardo o milagre da minha vida, então eu estou sendo o quê? Mediatista, eu não estou acreditando, dentro do meu coração existe uma incredulidade que não vai acontecer. Como é que eu vou chegar nessa coroa? Como é que eu vou receber essa promessa? Mas se nós nos enquadrarmos nesses processos, que não é pecado, são faltas de atenção, porque às vezes nós estamos no dia a dia, tanto trabalho, tanta fadiga, que às vezes até o impossível, que é possível de acontecer, nós deixamos de acreditar, porque somos falhos. Mas eu espero, em nome de Jesus, que se cada um de vós tiver um desses processos na sua vida, a qual eu falei, promessa sem processo, honra sem obediência, preparação sem deserto e milagre sem espera, eu creio em nome de Jesus que hoje, essas barreiras que nos impedem de avançar para conquistar a coroa da vitória, está quebrada em nome de Jesus. Eu não sei qual é o problema que você chegou hoje. Eu não sei qual é a idealização que você tem na sua vida. Eu sei que se você se prostrar diante disso e reconhecer que em alguma área dessa você está passando e que Deus é capaz de modificar todas as coisas, quando você for para casa e voltar, você vai voltar de uma forma diferente. Porque aqui é um oásis de paz, mas o problema está lá fora, irmãos, te esperando. Você não está livre, porque talvez você tenha deixado lá. A questão não é trazer para cá, é aprender aqui para resolver lá. Você está disposto a aprender aqui para que possa resolver lá? Então, tente entender qual desses problemas que você já está passando e peça a Deus para que Ele possa te ajudar em nome de Jesus. Aplauda Ele que é digno de honra e glória. Entenda que qualquer processo que você esteja passando, Deus vai resolver mediante a sua fé e o acreditar no Filho dele, em nome de Jesus. Que teu reino continue se manifestando em nós e através de nós. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do doce Espírito sejam com todo o povo, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja de Jesus diga...